Nessa aula, nós vamos conversar a respeito dos materiais, dos tecidos que nós vamos escolher para nossas peças, para desenvolver os colãs de ginástica, de patinação, de nado, praticamente o mesmo material entre uma e outra modalidade. Eu quero que vocês entendam, nessa aula, nós vamos falar sobre esse tema, que ele é muito essencial para quem quer confeccionar colã perfeito. A escolha dos tecidos e saber quais os materiais usar faz toda a diferença no resultado final, garantindo conforto, elasticidade e, claro, muita beleza para as nossas peças. Esses materiais, eles precisam ser escolhidos com muito carinho, então sempre prezando pelo conforto, tá? Nas características dos colãs, principalmente de ginástica rítmica, que é o nosso maior foco, esses colãs, eles precisam oferecer, em primeiro lugar, elasticidade, para permitir movimentos amplos e muito confortáveis. A durabilidade também é muito importante, ele precisa suportar os treinos e as competições. Em termos de estética, o brilho, cores e acabamento precisam chamar atenção, então sempre uma peça muito bem elaborada. Lembre-se que tecido precisa acompanhar o movimento do corpo, sem limitar a performance da ginasta. Tem que dar liberdade de movimento, gente. Vestiu tem que ser impecável e elas têm que se movimentar super bem. Os principais tipos de tecido recomendado. Em primeiro lugar, vem a lycra com elastano. Ela tem alta elasticidade e tem um ajuste perfeito ao corpo. É ideal para fazer a base dos colãs. Uma dica é escolher lycra de gramatura média a alta, para evitar as transparências. Então já fica uma peça mais reforçada, melhor de vestir, um trilobal é super legal, super indicado. O tule precisa ser um tule fino, que dê a ideia de transparência, tá? Para dar essa ideia de nude. Escolha tule resistente e com boa elasticidade. Os tecidos com glitter ou laminados, eles são perfeitos para a gente fazer os detalhes que brilham. Então, para tá no palco ou na quadra, precisa ter um brilho. Use com moderação, pois eles têm menos elasticidade. Então, ele é para detalhe, para fazer recortes pequenos, tá? Um outro material que nós usamos muito é o veludo. O veludo cristal, veludo molhado. Ele adiciona um toque de luxo aos colãs. Então, para peças mais refinadas, eu sempre gosto de usar o veludo. Ele combina muito com a lycra, então para fazer a parte de calcinha e tudo mais, é excelente. Rendas com elasticidade para fazer detalhes maiores e pode ser usado as rendas para detalhes menores, as rendas de recorte. Então, certifique-se que a que você for usar no corpo, ela estique bem e que seja super confortável. Para macacões, para peças assim, de pessoas que gostam de uma peça mais apertada, é legal a malha power, que ela é ideal para quem precisa de sustentação, como recortes estratégicos. Às vezes parte de cintura e tudo mais, tem menina que gosta de apertar, é legal usar algo mais ou menos nesse estilo do power, tá? Os critérios para que você possa escolher os tecidos certos. Então, os movimentos, eles precisam ser rápidos e intensos e pedem tecidos resistentes e elásticos. Então, não dá para ser nada muito levinho, muito fraquinho, tá? Então as meninas têm que estar confortáveis, mas tem que estar segura também. Dependendo da idade da ginástica, para as pequenas é melhor priorizar por tecidos macios e bem confortáveis, tá? As mais velhas já dá para usar um tecido um pouquinho mais firme. Os cuidados com o acabamento, né? Evitar tecidos que desfiem ou que irritem a pele. Poliéster é uma coisa que coça, incomoda, então opte por poliamida. Sempre teste antes de usar. Tá? Estique o tecido para testar a elasticidade, conferir se ele volta no formato original, se não vai esgaçar, se não corre fio. Antes de qualquer coisa, preze por esses detalhes. Para cuidar e manter esses tecidos, optar por tecidos que sejam laváveis à mão e que tenham maior durabilidade. Então, esses que a gente já usa, a lycra, são mais firmes, eles aguentam um pouquinho mais. Evitar que essas peças fiquem expostas ao sol por muito tempo, para preservar as cores e os brilhos. Então, tecidos brilhosos não dá para deixar muito tempo. Sempre guarde os colãs em local seco e arejado. E depois de cada competição ou treino, é ideal que ele fique um pouco respirando ou seja lavado, tá? Eu sempre oriento um pouquinho de vinagre amaciante para já dar certo ali e ficar limpinho. Escolha tecidos com bastante elasticidade, conforto, bom acabamento, invista em material de qualidade, para o resultado ficar impecável, tá?
Como as escolhas ali do tecido ele interferem muito no nosso trabalho, então, para o seu colã ficar lindo, maravilhoso e bem funcional, o ideal é que você escolha bem esses materiais. Quero que você explore as opções de tecido, sinta as possibilidades nas mãos, pega tato, tá? E é uma aula que a gente vai entender a trabalhar primeiro com o nosso material de base, né? Essas amostras que eu vou mostrar agora para vocês são os materiais que normalmente eu uso para produzir as nossas peças. Então, são o nosso dia a dia. Claro que existe uma gama enorme de tecidos, a gente pode usar muitas outras variedades, mas esses são alguns exemplos de, na hora de vocês buscarem material, vocês terem por base. Então, começando pela parte de baixo do colã, que é onde tem os nudes, às vezes vai trabalhar com tule, eu uso chocolate, eu gosto desse daqui, que ele é mais fino, ó. A trama dele quase não aparece, vou mostrar para vocês bem pertinho, ó. Entende? Ele tem uma trama bem fechada, ele cede menos na largura e mais na altura. Dani, como é que eu sei qual que é o melhor para eu usar? Régua, você vai colocar aqui, vai medir 10 centímetros, segura ali no 0 até o 10. Aí você vai dar aquela esticadinha básica. Forçando no último, meu aqui, ele tem 5 centímetros a mais, o que dá ali uns 50% de elasticidade. Na altura, esse daqui ele vai bem mais, tá? Então, para colã, que a gente precisa de mobilidade, as meninas fazerem reversão e tudo mais, na altura é ideal que ele tenha um pouco mais, tá? Na largura a gente adapta dentro do molde. Não que a gente vá usar os 5 centímetros, tá? Isso é o que você pode reduzir no tecido que você tá usando. Mas o ideal ali é no máximo 3 centímetros para estar folgado e ela ter espaço ainda para crescer e usar ele bem firminho até mais um tempo. Existe também assim, que ele tem a trama um pouquinho mais aberta, ó. Pode ser utilizado também? Pode. Cuida só para não ser mole demais, porque senão o elastec fica soltando. Então essa são os tules que a gente usa mais ou menos de base. Para fazer a parte de calcinha, a parte maior do colã, eu gosto muito de trabalhar com essa que é a Beach, tá? Da Rossetti. Gosto bastante dela. Não tem tanto brilho, mas ela é boa para pintar e tudo mais. Outra que a gente gosta de usar muito é o cirrê. Então ele tem esse aspecto já mais brilhoso. Ele tem como se fosse um laminado em cima. O brilho dele é diferente, já é bem brilhoso. Não é ideal para pintura, tá? Mas para uma peça básica, ele vai muito bem. Esse é um acetinado. Então ele também tem um leve brilho. E ele é como se fosse uma lycrinha lingerie. Não tão reforçada. Uma gramatura de 250, mais ou menos, esse aqui. E esse já um pouco mais leve, que são os de poliamida, tá? Então, são suplex light, aqueles lycrinha, depende muito da região, eles mudam o nome, tá? Mas é aquele suplexinho mais fininho, mais levezinho de poliamida, que é ideal para fazer os recortes, principalmente quando a gente faz em cima da base. Dá também para usar ele na base, eu uso normalmente para festivais. Peças mais em conta, a gente usa ele também como base, se for forrar. Se você não for fazer forrado, coloca uma peça um pouquinho mais grossa, tá? Veludos, a gente encontra uma variedade. Então esse tem um pouquinho menos de elastano, e quando a gente vai trabalhar com tecido assim, o ideal é que você já adapte no molde, no máximo 2 centímetros a menos da altura do corpo, tá? Isso, dependendo da ginasta, o veludo ele quase não tem mobilidade. Então, dependendo do veludo que você for trabalhar, você pode deixar ele já no tamanho mesmo da menina, supondo que a circunferência ali de 140, dividindo nos dois moldes vai ficar 70, você vai usar ele com 70 centímetros mesmo, porque ele cede pouco, tá? Se você vê que ele tem um pouquinho mais de mobilidade, você tem uma área de colo, de ombro aqui, que vai ficar com tule, você pode reduzir 2 centímetros, tá? Para esse tipo de material. Eu uso muito o veludo cristal, tá? Porque ele tem bastante elasticidade para a lateral. Se eu for medir, ele vai mais do que meu tule. Então, aqui, ó, pegando nessa mesma ideia de 0 numa escala aqui, ele vai até 100%. Ele vai até o 20. Então, eu posso fazer peças mais estreitas, mas no comprimento eu não posso tirar muito, tá? Então, dependendo para vai fazer para adolescente, dá para ajustar mais, porque elas gostam de sentir o colã no corpo. As pequenas, elas já não gostam muito. Então, pensem sempre em trabalhar do tamanho 4 até o tamanho 12, mais ou menos, a peça um pouco mais folgada.
porque são meninas que estão numa fase de crescimento muito grande e a gente não consegue, né, mensurar ali o quanto que ela vai crescer num período de um ano, que normalmente é o tempo que as meninas usam o colã. Então deixe esse colã até um tamanho 12, mais ou menos, um pouquinho mais folgado, e já as adolescentes um pouquinho maiores ali, a gente trabalha com a medida um pouquinho menor. Tem colãs que eu consigo trabalhar até 8 centímetros a menos de quadril, para ele ficar uma calcinha bem assentadinha para as meninas, principalmente quando é patinação, alguma coisa assim, a gente trabalha menor. E a parte de cintura até 4 centímetros a menos no molde, a gente tira para as meninas se sentirem firmes no colã. Depende muito da atleta, então sempre conversem, entendam qual é a ideia de cada uma, porque tem gente que gosta de vestir o colã fácil, tem gente que gosta de se sentir firme, então perguntem para a atleta qual é a melhor opção para ela. Para decorar e para efeitos de brilho, eu gosto muito desse daqui, esse é da Advance aqui do Brasil mesmo, tá? Existe um outro da Spandex que é muito bom também, mas tá um pouquinho mais complicado pra gente importar, que é dos Estados Unidos. Esse aqui, ele para pedaços pequenos detalhes, ele é excelente. É um dos melhores, assim, para colar pedra, porque como o foil dele é pontinhos, a cola consegue penetrar no tecido e ele é muito bom para segurar pedraria. Diferente desse aqui, que também pode ser usado, nós podemos fazer recortes com ele, mas na hora de aplicar a pedraria nesse tipo de material, que seria o suplex laminado, esse daqui ele não aceita muito bem a cola, então não dá para colar muita pedra em cima dele porque ele sai inteiro, tá? Então o ideal é que você faça recortes pequenos com esse tipo de material, pode ser usado, e uma dica na hora de vocês comprarem esse tipo de material, se você tá na dúvida se ele dura ou não dura, pega ele num cantinho, esfrega ali um pouquinho, você vai sentir se ele tá segurando a cor ou não. Porque se não você esfregar isso daqui, você sentir que ele já esbranquiçou, esse daqui não muda, ó. Por mais que eu tenha esfregado ele, ele continua igual. Então ele tem uma qualidade relativamente boa. Eu não coloco pedras em cima dele, eu coloco em cima do fio de poliéster, que é onde a gente costura, onde vem a costura, onde eu trabalho pedraria. Porque ele não aceita muito bem a pedraria, tá? Então essa é uma das dicas. Já viu aquele colã que você pega lá e o bichinho despenca todas as pedras? Pode ser por isso, tá? Aqui a gente tem para a parte de acabamento. Então, uma das coisas que a gente usa muito é os tules, também coloridos, né? Para saia, até pode ser usado poliéster, tá? Porque tem cores que a gente não encontra, às vezes, no poliamida. Mas sempre pegando um que seja bem elástico e que não seja tão fininho, que não enrole tanto aqui, ó, porque senão ele começa a soltar o elástico com muita facilidade, principalmente se você for fazer a sainha sem acabamento. Esses daqui, eles são bons também, dá para usar, é estilo um lurex, ele tem bastante mobilidade, mas em termos de acabamento, ele não é tão bom assim. Então o ideal é você fazer um acabamentinho nele, ou uma overlockinha, e vira e faz a barrinha, ou aquelas barrinhas de linha aplicada, que a saia fica ondulada, esse tecido ele fica super bonitinho com aquele tipo de acabamento. Outro que a gente usa bastante são os tules de glitter, ó. Esse daqui, para fazer sobreposição de saia, às vezes um drapeado, ele não tem muita elasticidade, que esse daqui é poliéster, né? Mas para saias, ele é excelente e dá um detalhe bem delicadinho. Você pode até usar 2 camadas. Uma sem brilho e uma com brilho, ou se for só para dar aquele efeito transparentinho, eu adoro ele principalmente para colar pedra, porque ele é firminho, tá? Então é muito bom trabalhar com ele. Rendas nesse estilo, ó, de recorte, se você for aplicar, lembra de deixar um espaço entre uma e outra, não costure eles emendado, porque você precisa que o tecido trabalhe. Se você põe sobreposição e deixa muito perto, acaba que ela não consegue, o tecido não consegue trabalhar, você acaba perdendo a elasticidade da peça. Então, limpe a renda ali. Se for uma renda com elastano, normalmente são aquelas mais com cara de lingerie. Então, para fazer base, ela é legal, você pode usar e precisa ter elastano. Essa, em especial, de apliques, assim, que a gente encontra para vestidos, ele é mais para alfaiataria. Então, quando a gente vai usar numa peça de um colã, tem que ser estratégico em certos pontos, para que não perca muito da elasticidade. Existe também as possibilidades agora, que são esses arrastões, assim, que já vem com a pedra aplicada. Pode ser aplicado com o pé de quilt, às vezes o quilt livre das máquinas, ele às vezes passa bem por cima da pedra.
Quando eu quero uma peça bem feita, bem acabada, eu tiro as pedras aqui. Você pode usar o óleo de banana, tirar as pedras ali e depois você repõe para você poder trabalhar com calma, tá? Existem esses tecidos assim, ó, ele é um veludinho, ele tem pouca elasticidade. Eu já usei ele em peças que a gente fez até para Bárbara mesmo, um de Lady Gaga, a gente usou esse daqui. Ele é um plastiquinho, tá? Então não pode ser dobrado muito, usar em locais pequenos. Ó, tá vendo que se dobrar ele fica marcadinho assim, mas nada impossibilite que a gente use também para dar um efeito, tá? E sempre avisar para a pessoa guardar no cabide, não largar de qualquer jeito, porque pode amassar e é difícil de voltar, tá? Com o calor, às vezes, o ferro a vapor, você consegue dar uma melhorada nele, mas sempre fica aquele meio quebradinho. E esse aqui também eu gosto bastante para detalhes, principalmente quando a gente quer dar brilho. Agora a patinação, que não pode ter muita pedraria, são tecidos legais de usar. Ele tem várias cores, tem um glitter um pouco mais grosso, e a gente consegue trabalhar bem com ele em recortes. E ele tem uma durabilidade até boa do glitter, tá? É uma das peças aí que me surpreendeu. A gente já fez detalhes em colas da Bárbara, de bola, que ela competiu bastante tempo e voltou para mim. Eu jurava que ia estar só o tule, mas ainda tinha glitter lá, tá? E por último, os forros, né? Eu tenho usado esse, que ele é bem fininho, a gramatura dele também não deve dar 180 gramas aqui de gramatura. E ele é poliamida, tá? Tem um toque mais gelado, então vocês podem testar sempre na pele, ó. Pode ver que ele é fino, ó, até meio transparente, se for analisar, ó. E ele fica bem confortável no corpo. Então, para forro, prezem sempre por tecidos bem respiráveis e confortáveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais da escolha dos tecidos, porque é indispensável um bom material para vocês terem uma boa peça também. Vamos para a próxima aula?